Saudações pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje é o nosso quarto dia da Semana Sistêmica. Vamos continuar falando aqui sobre o assunto de crenças limitantes. Essas crenças, elas nos limitam em todas as áreas da vida. E eu trouxe aqui algumas informações, né, para que a gente possa explorar aí essas crenças limitantes sobre abundância e escassez, que faz parte da nossa semana sistêmica, né? Falar sobre abundância, sobre a prosperidade, sobre o dinheiro, sobre bens materiais. Então, é claro que cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua visão de mundo sobre o que é prosperidade, o que é realmente aí ter dinheiro, o que te faz feliz, materialmente falando, né? Porque para muita gente ter muito dinheiro é felicidade, para outras pessoas não é isso, são outras coisas. Então, depende muito da sua visão de mundo, tá? Mas aqui eu trago, na essência, o que que é a prosperidade. A prosperidade, eu diria que a gente está bem em todos os níveis: pessoal, financeiro, psicológico, mental, ali a estrutura familiar. Então são várias áreas, né? A nossa saúde, não adianta ter dinheiro e não ter saúde, não adianta ter saúde e não ter dinheiro e vice-versa. Então, eu falo de dinheiro aqui porque o dinheiro ele é ali a moeda de troca de tudo que a gente possui, todos os serviços, bens, tudo aquilo que a gente faz na vida nós recebemos como dinheiro, tá? É claro, claro, tá? Eu tô falando de dinheiro porque é uma moeda de troca. Existem também aquilo que a gente ganha. Então, nós ganhamos presentes, né? Então, as pessoas, por exemplo, você pode ser premiado com alguma coisa que você estava esperando, né? Pode participar de um sorteio e ser sorteado ali, sorteio de um carro, de uma casa, de uma promoção, promoção de serviço, ganhar um presente de alguém que é muito querido. Então, existem vários. A prosperidade, ela é assim, infinita. Então, se eu for aqui limitar a prosperidade, eu estou simplesmente limitando também a nossa forma de ver o mundo, tá? Então, a prosperidade, quando eu trago aqui abundância e escassez, são os dois lados da moeda, tá? A abundância é você ter dinheiro suficiente para fazer aquilo que você deseja fazer na vida, não ter problemas com. Todo mundo vai ter dívida, tá? Mas você não tem problemas com essas dívidas, você não tem problemas com a parte financeira, você está ali equilibrado no seu trabalho, você faz o que gosta e isso tudo é abundância, tá? Tudo parece que é florido na vida, tudo que você coloca a mão vira ouro, né? Toque de Midas. Então eu falo assim, que a abundância ela é constante, ela é exponencial. A pessoa é abundante, você pode ver que as pessoas que têm dinheiro, elas têm mais dinheiro, ela tem mais bens, ela tem mais facilidade a serviços, tem mais a prosperidade, ela se manifesta o tempo todo. Ao contrário da escassez. Quando a gente fala de escassez, a pessoa não tem nem o princípio básico, né, que é ali você poder se alimentar, ou aqueles que têm realmente, que têm um pouco de dinheiro, não tem sossego na vida, tem que viver pagando conta, né? Então só ganha o salário ali para pagar conta no final do mês. Isso não é viver, isso é sobreviver, tá? Sobreviver aí na escassez. Por que escassez? Aqueles que não têm, né? Até o que tem será tirado. Então vou usar uma palavra bíblica novamente. Aqueles que têm, o que têm lhes será dado. Aqueles que não têm, até o que têm será tirado. Isso é uma lei da atração, tá? Muito falado, muito discutido. Então a gente pode falar de abundância aqui, a gente vai começar a entrar na parte energética do dinheiro. Dinheiro é energia. Dinheiro é energia. Coloquem isso na sua cabeça. Dinheiro é energia. Dinheiro não é o papel moeda, não é o que você recebe, é a energia, como você pensa sobre o dinheiro. Então, como você se coloca? Será que você está realmente vibrando ali na abundância ou vibrando na escassez? Porque se você está vibrando na escassez, não tem como ter abundância. O dinheiro não vai entrar na sua vida.
Da mesma forma que se você estiver vivendo na abundância, vibrando na abundância, a escassez nunca vai entrar na sua vida, tá? Você pode ali estar no nível muito alto, você pode perder dinheiro, mas você não vai ficar na escassez, não vai ficar pobre, não vai ficar na necessidade. Você vai sempre ter dinheiro, você vai ser sempre alinhado com as leis universais que foram passadas aqui lá no primeiro dia, tá? Essas leis universais são as três leis sistêmicas, relembrando aqui, hierarquia, pertencimento e equilíbrio, tá? Então são essas três leis. É claro que existem outras leis, mas isso é falado lá no curso. A gente aprofunda mais sobre essas leis, mas para aqueles que não conhecem ainda a constelação familiar sistêmica, tem que entender essas três leis primeiro, porque são a base, tá? Então, quando a gente vai construir um prédio, precisa da base, e a base de toda a constelação são essas três leis. E essas três pequenas leis universais são as que comandam a nossa vida, direcionam para nosso sucesso ou nosso fracasso, para abundância ou para escassez, ok? Então, prestem bem atenção quando a gente fala de crenças limitantes, quais são suas crenças? O que você está vibrando? Ontem eu falei, o que você assiste? O que você lê? Onde você, com quem você se relaciona? Onde você está? Isso tudo faz parte de um conjunto, é como se fosse uma orquestra, tá? Se tudo está ali afinado, a orquestra vai estar ali, o comandante é você, né? Ou seja, o maestro da sua vida é você. E se você tem algum instrumento ali, algum músico que está desafinado, a música não sai bem, tá? Então, temos que ter isso em mente. Como que você está vibrando? Será que você está realmente regendo a sua vida ou você está deixando que outras pessoas, circunstâncias, situações estão regendo a sua vida, estão comandando a sua vida, tá? Então, esse é um princípio que nós temos que começar a pensar. Essa exploração, ela vem das nossas crenças, tá? Coloquei aqui o fundo, uma frase do Einstein, tá? Então, um pouco aqui, eu coloquei o fundo branco também, para indicar aí que é uma lousa, mas eu vou ler a frase aqui para vocês, tá? Então ele dizia assim: é mais fácil quebrar um átomo do que quebrar uma crença. Por que que ele falava isso? Quando você se quebra um átomo, né, na fissão nuclear ou ali quando a gente na fusão nuclear, na fissão principalmente, né, quando fissão nuclear é o seguinte: a gente pega dois átomos, né, um átomo de urânio, por exemplo, que ele tem uma carga, ali tem um conjunto de elétrons, tá? Um elétron de outro átomo é quebrado para que você jogue ali naquele átomo de urânio. E quando você faz isso, você quebra o átomo, tá? Quebrando o átomo, ele vai gerar uma reação em cadeia. E é isso que gera ali a energia nuclear. Tá basicamente isso, bem simples aqui, a comparação como as bolas de bilhar de uma mesa, tá? Então você bateu uma bola ali, as outras bolas se espalham e vão batendo uma na outra, tá? Da mesma forma que o Einstein queria dizer com essa frase, é mais fácil, porque você tem ali controlando o átomo, você consegue quebrar o átomo. Mas uma crença, ela é muito difícil de ser quebrada, porque a crença ela está enraizada na nossa mente. Ela está enraizada em padrões comportamentais, como eu já trouxe para vocês, está enraizado também no nosso sentimento de realidade. Lembra? Quando você tem uma crença, essa crença ela gera padrões de comportamento. E os padrões de comportamento geram a nossa realidade. Então nós vivemos, é como se fosse um ciclo, tá? Você tem um pensamento, esse pensamento gera um padrão de realidade para você, porque você está envolto em circunstâncias, pessoas, frases, falas e assim por diante, de acordo com o que você acredita. Então, o mundo, ele é aquilo que você acredita. Se a sua crença é realmente uma verdade absoluta para você, é muito difícil você desapegar daquela crença, tá? Então, seja ela uma crença religiosa, seja ela uma crença sobre a realidade, a própria realidade, aquilo é uma verdade absoluta para você.
E quando se torna uma verdade absoluta, não adianta vir alguém de fora falar que aquilo não existe, que aquilo está acontecendo de acordo com. Olha, você está fora da casinha, não existe isso, tá? Você tá aí viajando. Não é assim, tá? É claro que a crença da outra pessoa pode também não ser a sua crença. E isso a gente pode aí confrontar com uma crença que é completamente contrária. O pensamento de outra pessoa não é o seu, tá? Mas o que eu estou trazendo aqui é quais são as crenças que limitam você, tá? Então, crenças sobre, eu vou trazer aqui crenças sobre dinheiro para ficar mais fácil. Se você pensa que dinheiro é sujo, tá? Eu usava muito essa frase, muito. Eu não pegava no dinheiro porque eu achava sujo. Isso me afastava do dinheiro. Por quê? A nossa mente, o que que o nosso cérebro faz? Dinheiro é sujo? Então eu vou proteger você. Você não vai pegar no dinheiro. Então o dinheiro não chegava até mim. Energeticamente, o que que eu pensava? Bom, o dinheiro não pode chegar até mim. Logo, qualquer situação que eu tenha que receber dinheiro, eu não vou ter dinheiro. Então, uma crença, uma pequena crença, tá? Nos leva aí a esse bloqueio. Existem outras crenças, é claro, mas eu estou trazendo aqui uma pequena parte para que vocês possam entender. E isso funciona com dinheiro, com relacionamento, por exemplo. Se você pensa que nunca vai aí ter um relacionamento saudável, não vai encontrar a pessoa dos seus sonhos, você vai viver essa crença, porque é uma realidade sua, tá? Enquanto você estiver acreditando nisso, que não é uma realidade, não existe realidade absoluta, tudo está mudando o tempo todo, tudo é incerteza, tá? Então, todos os físicos, a física quântica, né? Então, vou falar aqui um pouco de física quântica também. A física quântica, ela fala sobre isso. Ela fala sobre a incerteza. Por que incerteza? Nada é certo. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, tudo depende de como você pensa, de como, quais as atitudes, qual o caminho que você está tomando. Existem variáveis, milhões de variáveis acontecem todo o tempo. Então, são as nossas decisões e as nossas crenças que moldam a nossa realidade. Sendo assim, se você tem uma crença que está ali te deixando para baixo, te deixando realmente na escassez, te deixando doente, te deixando com situações que ocorrem no seu dia a dia que você não quer que aconteça, é devido a essas crenças, tá? Então, vou citar aqui uma frase, né? Um capítulo do Malford, né? Que ele escreveu As Leis Mentais ou O Poder do Subconsciente. São livros excelentes que falam do poder da mente, poder da crença. Lá no livro dele, ele fala assim que uma mulher, né, nos Estados Unidos, isso acontece em vários casos no mundo todo, tá? Ele cita no livro dele porque ele se deparou com essa notícia. A mulher foi encontrada morta no apartamento, ela foi estuprada e depois ela foi assassinada. Os policiais investigando acharam no recortes de jornal dentro do armário dela vários recortes com situações parecidas com o que ela se encontrou daquele jeito, tá? Ou seja, recortes de jornal que falavam sobre estupro, sobre assassinato. Então ela guardava essas informações, tá? Por isso que eu falei ontem, o que você assiste, o que você vê é o que você atrai para sua vida, tá? Ah, você está falando assim, André, está parecendo. Agora você está falando de lei da atração? Sim, estou falando de lei da atração, tá? Tudo é uma atração, tudo os iguais se atraem. Então a própria lei do equilíbrio diz, você precisa ter equilíbrio, tá? Então quando você doa por um lado, você recebe do outro. Então a lei do equilíbrio está sempre constante, é uma lei universal. Ali o pessoal fala do karma, né? Você faz algo, se você prejudicou alguém, alguém vai te prejudicar ou alguma circunstância vai te prejudicar dentro daquilo que você fez, tá? Então, dar e receber o tempo todo. Quando eu falo aqui de leis sistêmicas, essas leis mentais, elas servem também para a nossa vida e serve também dentro das constelações familiares, tá? E o que você vem colecionando? Quais são as suas crenças? Lealdades invisíveis? Será que você tem uma lealdade invisível? Eu falei bastante sobre isso sobre ontem, né? Sobre isso ontem, né?
Então, assim, esses padrões de pensamento, esses padrões que a gente repete no dia a dia, comportamento, pode ser que não venham de nós, mas vem de algo do nosso antepassado, como eu trouxe ontem, tá? Então, quando eu pedi para que vocês fizessem a lista, é importante que vocês tenham sempre ali, se situem qual, qual que é o comportamento que não surgiu de você, que você fala, mas de onde que veio esse comportamento? Será que veio de algum antepassado? Será que meu pai fazia isso? Ah, meu pai fazia isso, então estou repetindo o padrão. E esse padrão está sendo bom para mim ou tá sendo ruim? Está me prejudicando ou está me favorecendo? Como que está sendo? Então tudo isso tem que ser analisado. Quando eu trago aqui, a gente tem que refletir sobre esses padrões, tá? Existem padrões que são maravilhosos, tá? Padrão de aprendizado, você está em constante evolução, você está ajudando as pessoas, você está sempre bem. Então isso é evolução. Essas crenças são positivas. E você sabe que se você tem essas crenças de evolução, de que tudo tem jeito, que tudo pode ser ali consertado, que todas as pessoas podem mesmo aprender, que você faz parte, é uma peça importante, integrante do universo, você pode melhorar a sua vida mesmo estando numa situação difícil, isso é evolução, é uma crença positiva. Agora, se você tem uma crença negativa de que nada dá certo, que vive reclamando, continua também com as mesmas amizades que não te levaram a nada, e o comportamento que veio de outras pessoas da família, lembra que eu falei? Não é para julgar, tá? Esse comportamento são deles. Então, cada um tem a sua vivência. E os nossos antepassados tiveram essa vivência, tiveram ali a vida deles que eles escolheram. Então, quando a gente fala de destino, as pessoas escolhem o seu próprio destino. Quando escolhe seu próprio destino, você tem ali todas as consequências. Tá? Então, não adianta nada. Ah, o destino de tal pessoa foi trágico e infeliz, mas o que que ela fez para mudar isso? O que que ela realizou na vida? Tá? O que que nós podemos fazer para mudar esse destino? Nada. Esse destino é da pessoa. Tá? Se ela escolhe o caminho, você pode orientar essa pessoa, mas nunca se envolver. E quando a gente fala de padrões de comportamento, nós vemos em nossos pais, que são o nosso principal ali espelho da vida. Se alguns comportamentos você não aceita, você entra ali na hierarquia, né? Você está quebrando a primeira lei, a hierarquia. Ou seja, os pais são sempre maiores, os filhos menores. E quando você desrespeita essa lei da hierarquia, consequentemente você vai vivenciar esses padrões que você repele do seu pai ou da sua mãe. Olha só que interessante. Então, por exemplo, se eu não gosto que minha mãe, assim, minha mãe, ela teve um relacionamento depois que o meu pai morreu e ela teve um novo relacionamento. Se eu não aceito esse relacionamento, significa que eu não aceito o que ela está fazendo na vida dela. Logo, eu estou pegando para mim o destino da minha mãe. Mas como que eu posso vivenciar o destino da minha mãe se é ela que tem que vivenciar o destino dela? São escolhas dela. Nós não podemos simplesmente ignorar isso e falar, não, você vai viver o destino que eu quero, não é o que você quer viver. Ou mãe ou pai, tá? Eu estou citando aqui somente a mãe, que eu lembrei de uma das alunas que ela tinha esse problema. Mas esse emaranhamento é de exclusão e é hierarquia. Então você está excluindo a sua mãe, porque você está falando, não, mãe, você não pode viver dessa forma, a hierarquia primeiro sendo quebrada e excluindo a sua mãe. Né? Provavelmente você vai discutir com ela, não vai aceitar o que ela faz, não aceitando o que a sua mãe faz, você está excluindo. Tá? Aí falta o equilíbrio também. Então é um conjunto de ações que nós temos que ver aqui. Se isso está sendo Se essas leis estão sendo quebradas, o comportamento que você vai ter é: eu tenho que escolher por minha mãe, então logo eu tenho que receber o que a minha mãe ia receber e vivenciar o destino da minha mãe. Só que você tem força para isso? Será que você tem força para vivenciar algo de alguém maior que você? Você tem essa capacidade? Claro que não. Né? O próprio sistema já diz, as mães, o pai e a mãe
sempre serão maiores do que nós. E quando você quebra essa primeira lei, você está fora do seu lugar. Tá? Constelação familiar é igual à posição familiar. Né? Então, esse posicionamento familiar, como Bert Hellinger dizia, ele, ele não tem como mudar, tá? Não tem como você falar assim, eu vou vir antes do meu avô dentro da árvore genealógica. Não tem como. Seu avô veio antes, depois veio seu pai, assim por diante. Então, é algo que a gente tem que começar a enxergar para que vocês possam mudar as suas crenças e entender como que funcionam as leis universais e as leis sistêmicas, tá ok? Então, eu trouxe aqui algumas frases, tá? A abundância, ela sempre tá aí como uma frase que tem várias: abundância, opulência, prosperidade, fortuna. Então são frases que nos geram ali um sentimento, né? Até gera ali a dopamina, a serotonina, que são os hormônios do prazer e da felicidade. Quando eu falo abundância, a própria palavra já nos traz algo de bom, tá? E quando eu falo as frases sistêmicas, eu estou colocando as minhas crenças de lado para que eu possa remodelar, ressignificar, tá? Então, na PNL, como a gente diz, remodelar, porque a PNL, ela lida com essas questões, esses padrões de comportamento. Padrões de comportamento, levando agora para o lado físico, nosso lado cerebral, eles geram ali ligações das sinapses neurais, tá? Essas ligações, elas combinadas, elas nos dão o que nós fazemos no dia a dia. Ou seja, toda a disciplina mental. Por isso que é muito difícil quebrar uma crença, porque já está constituída no nosso plano mental e no plano físico também. O cérebro ele acaba tendo um comportamento de associar com o plano mental, tá? Então por isso que ele cria ali conexões com outros neurônios e essas conexões elas reforçam as nossas crenças, sendo elas positivas ou negativas. Quando eu trago frases sistêmicas, quando a gente faz uma constelação, nós trazemos à tona tudo aquilo que a pessoa precisa enxergar no sistema e começar a fazer a ressignificação. As frases sistêmicas, elas nos ajudam a criar novos padrões de comportamento e a criar novas sinapses neurais. Sendo assim, nós temos novas crenças sendo implantadas na nossa mente. É como um computador, tá? Então você precisa deletar o computador, você ocupa espaço. Então, quando você quer ali um aplicativo, um programa, você vai e deleta esse programa, né? Se tá, o espaço está cheio ali, deleta e instala um programa novo, né? Faz a atualização. Perceba que a nossa mente é bem parecida, tá? Então, essa reprogramação ela é feita. Mas aqui eu trago algo, as frases sistêmicas não é simples, não é uma simples reprogramação. Não é uma frase que repetida e ali simplesmente vai mudar a nossa vida. Ela tem que ser sentida, tem que ser entendida e para que seja ressignificada. Quando a gente ressignifica, aí se torna uma realidade na nossa vida, se torna uma crença positiva e você está no caminho para a transformação. Tá ok? Então, se eu falar assim, eu aceito a mudança como parte natural da vida e permito que o dinheiro flua livremente para mim. Ah, maravilhosa essa frase, né? Então eu vou repetir todo dia? Não, você não vai repetir todo dia. Você vai fazer um exercício sistêmico. O que que é um exercício sistêmico? Identificou aquela crença lá ontem, né? Eu falei daquela tabelinha lá, das crenças, dos comportamentos. Você identificou uma crença e quer mudar aquela crença para outra, tá? Como que é feito isso? Aceitar a abundância significa que você está no caminho do seu destino. Então você aceita o seu destino, aceita o destino dos seus antepassados, respeita e honra esse destino e vai falar: eu aceito a abundância como parte natural da vida. Então eu estou tomando aquela parte que dá abundância na minha vida para seguir o meu caminho, o meu destino, ao qual eu faço parte da minha família, respeitando e honrando, tá? Então, você sendo ali, fazendo essas frases sistêmicas, você não está excluindo a sua família, você não está
num amor cego, você está aceitando o seu destino, aceitando que a abundância pode vir daquele jeito e também pode falar assim, foi assim como foi, não tem como mudar, e a partir desse momento sigo o meu caminho, sigo o meu destino, e eu aceito a abundância na minha vida como parte natural, o dinheiro vai fluir na minha vida. Então, estou situando várias frases aqui que a gente pode fazer. Perceba que o entendimento da ressignificação é diferente de repetir frases. Porque se você repete essa frase para nossa mente e você não está na abundância, ela não vai fazer parte do seu subconsciente, porque o seu cérebro vai falar assim: ah, isso é uma mentira, tá? Então eu não permito que isso realmente tenha significado. Porém, quando você identifica a crença, você sabe que aquela crença veio de sua família, dos seus antepassados, dos seus pais, e aquilo foi incutido na sua mente, você vai querer ressignificar aquela situação porque não pertence a você. Aí o seu cérebro vai entender: ah, ele está querendo uma informação nova sobre isso. Quando você repete essa frase, você está imputando ali para o seu cérebro, falando: ó, essa informação é nova. Isso é o meu destino. Daqui em diante, eu sigo esse caminho, tá? Então aí é a ressignificação. Por isso que muitos terapeutas não conseguem fazer a ressignificação porque não tem esse entendimento, tá? Então, tanto as palavras como o seu sentimento de leveza, quando você fala isso, você se sentiu leve, você fala, caramba, parece que eu deixei um peso para trás e realmente você se colocou ali no seu lugar, dentro da sua família, seguindo o seu destino, você se sente leve, porque você não está carregando mais aquele peso dos seus antepassados com você. É um peso que você não pode carregar, é um peso que você não pode suportar. Você entrega isso para eles, entrega isso para o passado, para os antepassados e segue dali em diante, tá? Então esse é o entendimento certo da ressignificação. Quando é feito dentro de uma constelação é maravilhoso, faz a pessoa se sente assim, ah, nossa, eu tô me sentindo tão bem, parece que tirou realmente aqui com a mão e tirou da cabeça dela, ela se sente leve, tá? Então essas frases aqui são algumas frases que eu trouxe para vocês. Vocês podem repetir, eu vou deixar lá no grupo, tá? Antes do exercício, para que a gente possa começar a identificar esses padrões, fazer a ressignificação emocional. E amanhã nós temos uma constelação, tá? Então amanhã farei a aula, vou gravar a aula e a gente à noite se encontra na constelação. Preciso que vocês estejam lá, tá bom? Eu vou passar as informações do grupo também. Então tem algumas, eu não vou ler todas aqui, tá? Dinheiro é energia, por exemplo, né? Dinheiro, a gente sabe que dinheiro é energia e permita que essa energia flua na minha vida de maneira equilibrada e harmoniosa, porque não adianta nada o dinheiro vir também de maneira desequilibrada, tá? Nós não só, se você não souber aproveitar essa energia do dinheiro, ela pode causar algum mal, né? Ela pode colocar em situações que você não queria entrar. Então tem que ser cometido, tá? Tem que ali pegar o dinheiro, investir em algo, crescimento, fazer né, criar uma empresa para o bem da humanidade, você quer ali contribuir com a sociedade, você pode fazer isso, tá? Altruísmo sempre é bom, ok? Então, aqui a gente explorou, tá? Por que que eu trouxe essa aula é bem curta? Porque é a continuação da aula de ontem, tá? Então, vocês vão identificar ali os bloqueios emocionais, energéticos, tá? Emocional. Tudo que é emocional, ele gera um desconforto, tá? Então, quando você lembra de algo, a nossa mente remete ao passado. E se você sofreu algum trauma, esse passado ainda está presente. Significa que você precisa enxergar algo ali para ressignificar e poder viver melhor da melhor forma possível. Energeticamente falando, você se coloca naquela situação do passado e o presente continua se manifestando na sua vida como se fosse passado. Você para no tempo, né? Você repete ali, repete situações. Então, quando a gente faz as dinâmicas sistêmicas, nós mudamos o nosso padrão energético, enxergamos aquilo que está no campo e podemos fazer então a ressignificação emocional. E tudo que é emocional afeta a nossa energia,
a nossa energia psíquica, tá? Essa energia aqui, o Freud falou, a pulsão, né? Pulsão de vida, pulsão de morte, todos nós temos uma pulsão ao qual é uma pulsão que nos gera, que nos impele para frente, que nos impele a viver melhor, a ter melhor coisa, a fazer melhor, a aprender, a ajudar. Isso é evolução, isso é aprendizado. Porém, se você tem ali bloqueios emocionais, esses bloqueios impedem que os níveis energéticos estejam altos. Você não consegue realizar nenhum sonho, não consegue realizar nenhuma meta e você fica naquele padrão mental, tá? É um circuito fechado, tá? Você pensa aquilo, uma monoideia, não consegue manifestar na sua vida, logo você gera um padrão energético baixo, esse padrão energético vai para o seu soma, né? Ou seja, o seu corpo físico, você vai sentir aquilo, se sentindo mal, você gera mais pensamentos negativos e assim por diante. É um ciclo vicioso. Então, identificar esses bloqueios é ideal, tá? Então a gente tem que identificar lá, tá? Como a gente vai passar amanhã, eu quero que vocês estejam preparados para a gente fazer essa constelação. Constelação serve para todos nós, tá? Para todo mundo. Então, quem vai participar, quem vai ali ser constelado, ela abre de maneira formidável. Cada um vai. A constelação serve para cada pessoa também, tá? Então, o impressionante quando eu vejo as pessoas falam assim, nossa, isso serviu para mim, mudou alguma coisa. E realmente, você participou de uma constelação, você foi chamado porque você precisa ver algo do sistema, tá? O sistema está ali falando, olha, precisa ver aquilo, tá? Dê uma olhada nisso. Então, vou te indicar um constelador, você vai entrar ali, tudo isso inconsciente, tá? Então, quando você participa de uma constelação, você é transformado e vai querer fazer uma novamente, outras constelações, participando também, não só como representante, mas também fazendo uma constelação, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Hoje é nosso penúltimo dia, amanhã nós continuamos então o assunto, tá? Eu quero que vocês façam os exercícios, tá? Busquem aí a fazer esses exercícios que eu passei, para que vocês tenham realmente uma mudança na sua vida e estejam preparados quando fizer a constelação, que essa constelação seja muito benéfica para vocês, tá bom? Mais uma vez eu agradeço, tenha uma boa noite e até amanhã.